Bom dia a todos. Hoje iniciamos o nosso primeiro encontro do roteiro para o curso de atualização. Meu nome é Dariana, acho que todos aí me conhecem, eu sou advogada do escritório Cruzilândia e as minhas áreas de atuação e especialidades são Direito Penal e Improbidade Administrativa. Além disso, para minha formação ser de engenheira florestal, eu também atuo na parte de Direito Ambiental do escritório. Então, hoje é muito importante nós trazermos à tona esse tema da improbidade administrativa, principalmente porque o pacote anticrime em 2019 trouxe algumas alterações que, para a lei de improbidade administrativa, foram muito boas no sentido da defesa. Inclusive, o Ministério Público ficou empolvorosa quando saiu essa lei. Por quê? Porque ela traz alguns benefícios para os nossos clientes. O que acontecia antes da lei de improbidade administrativa? Ela não tinha uma previsão expressa desses acordos extrajudiciais. Por exemplo, o termo de ajustamento de conduta, que o Ministério Público faz na improbidade administrativa, ele era disciplinado apenas por resoluções, né, próprias do Ministério Público. E aí, com essa alteração da lei de improbidade administrativa, veio a previsão expressa do acordo de não persecução civil, que também teve alteração no Código de Processo Penal acerca do acordo de não persecução penal. Então, isso foi um grande avanço para nós da defesa. Outra coisa também, falando assim a grosso modo, no primeiro momento, o que trouxe um avanço muito grande à lei de improbidade administrativa é que houve a delimitação de ser dolo específico na conduta de praticar os atos de improbidade administrativa. Vejam, a lei de improbidade administrativa anterior, ela previa o dolo genérico. O que significa isso? Que não haveria um direcionamento específico para causar ali o ato ilícito. Então, aquele agente público ali que age por descuidado, por não ter tanta informação, age de grosso modo, assim, errou, né? Por exemplo, não vi direito uma licitação e aconteceu isso, ou, nossa, eu deveria ter feito tal coisa. Aquele agente, assim, que atrapalhado, por assim dizer, ele não pode mais ser responsabilizado no dolo genérico. Por quê? Porque precisa que o dolo específico esteja presente. Então, ele tem que ter a vontade. É bem legal que a gente fala, né, na improbidade bastante o termo locupletar-se do dinheiro público. Então, ele tem que ter esse ânimo delitivo. Não, eu vou fazer aqui uma rachadinha porque eu quero ganhar isso. Então, a lei de improbidade agora, ela traz especificamente essa delimitação. Então, vamos começar lá falando, importante quando a gente trata de improbidade administrativa, falar de duas fases. Nós podemos falar da fase extrajudicial e da fase judicial. Por que essa diferença? Porque a fase extrajudicial, para nós, enquanto advogados, é muito importante acompanhar ali a instrução dos procedimentos instaurados pelo Ministério Público, a fim de que a gente consiga ver o que o promotor quer com o objeto daquela investigação e, a partir desse objeto, nós também podemos ajudar nas diligências. Então, o Ministério Público ele tem poder requisitório. O que significa isso? O Ministério Público ele pede ofício para quem ele quiser e as pessoas têm que responder o ofício sob pena de incorrer no crime de prevaricação. Então, o que acontece? O Ministério Público vai oficiando. Até os órgãos públicos, a prefeitura, detesta isso, porque eles ficam sobrecarregados. Mas como que o promotor de dentro do gabinete, isso é uma coisa que nós, advogados, precisamos ter consciência. Como que o promotor dentro do gabinete vai conseguir fazer as investigações? Ele não consegue. Então, claro que muita denúncia, muita coisa que chega no Ministério Público acaba sendo arquivada. Por quê? Porque não tem pessoal efetivamente para averiguar aquilo. O Ministério Público ele não tem um oficial de justiça para ir cumprir intimações, ele não tem um investigador, ele não tem esse tipo de pessoal. Claro que existe o grupo especializado no Ministério Público, que é o GAECO, mas o GAECO somente mexe com operações grandes. O GAECO não vai apurar uma denúncia de que estaria havendo um conluio na prefeitura com o prefeito e os vereadores para aprovar tal lei. Não consegue, é muito, né? O GAECO é nível estadual, nível de Paraná, então só chegam operações maiores. Além disso, o GAECO ele só existe em algumas cidades específicas, né? Então, tem o GAECO de Francisco Beltrão, o GAECO de Guarapuava, enfim. Então, o que é importante? Nós, enquanto advogados, conhecemos os procedimentos que existem no Ministério Público para fazer essas investigações.
Claro que o Ministério Público ele age em várias áreas, mas hoje eu vou delimitar aqui em probidade administrativa. Então, assim, chegou um e-mail para o promotor de justiça. Fiquei sabendo que na prefeitura, não sei, vai ter um concurso público e existem vagas direcionadas. Bom, o que o promotor vai fazer? Ele vai analisar ali se existem indícios de autoria e materialidade. Claro, gente, se for uma denúncia muito genérica, o promotor arquiva. O promotor tem mais o que fazer. Mas se vem uma denúncia ali, efetivamente, com dados, o que o promotor faz? O primeiro procedimento disponível para ele é a notícia de fato. Então, a notícia de fato, ela tem validade de 30 dias e depois ela é renovável. Então, o que acontece? O promotor, ele instaura esse procedimento. Como o Dariana instaura esse procedimento? Nós, advogados, usamos o ProJude. O promotor, o que ele faz? O Ministério Público do Estado do Paraná, ele tem o ProMP, que é um sistema deles. Então, nesse ProMP, é como se fosse, para vocês entenderem esses procedimentos extrajudiciais, é como se fosse análogo ao inquérito policial do delegado de polícia. Porém, aqui a gente não vai tratar somente de assuntos criminais, tá? Então, assim, a primeira é a notícia de fato. O que o promotor vai fazer? Vai expedir ofício. O promotor vai fazer uma portaria de instauração e nessa portaria de instauração ele vai determinar as diligências necessárias. E aí o pessoal do Ministério Público vai cumprir essas diligências, tá certo? Então, a notícia de fato, ela começa tudo. Depois, quando vai vencer esse procedimento, o promotor ele tem que ou arquivar. Por que o Ministério Público dá essa recomendação? Porque senão haveriam milhares de notícias de fato e a gente sabe que ninguém pode ser processado para o resto da vida. Inclusive, tem o Instituto da Prescrição para isso. Mas como ainda é extrajudicial, não incide prescrição, né? Nesse caso específico, de notícia de fato, então o promotor tem esse tempo. Aí, pelo sistema dele, ele precisa converter isso. Ou ele converte a notícia de fato em um inquérito civil ou em um procedimento administrativo. O que é o inquérito civil? O inquérito civil, para nós aqui, especificamente, é como se fosse um inquérito policial. Quando ele está em inquérito civil, o que o promotor? Ele já instaurou antes uma notícia de fato, não necessariamente ele precisa instaurar antes, mas geralmente ele instaura para ter mais volume ali, mais material. E com esse inquérito civil, o promotor ele vai instruindo esse inquérito civil com base para oferecer a ação civil pública depois, entenderam? Então, por exemplo, se está em fase de inquérito civil, é possível ali entrar em contato com o promotor e falar, doutor, olha, está sendo investigado esse fato, né? O promotor vai chamar pessoas para serem ouvidas. É muito importante nós, da defesa, nos atentarmos a uma coisa. Se o promotor começa a chamar muita gente para ser ouvida, é porque ele está em dúvida na ação. Certamente é isso. Por quê? Porque se o promotor tivesse todos os documentos necessários ali para subsidiar a ação, o que ele ia fazer? Ele ia instaurar, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Então, nós, enquanto advogados, o cliente provavelmente vai ser intimado para ser ouvido. Como que nós, advogados, vamos saber que tem um procedimento no Ministério Público? Que o nosso cliente vai chegar, chegou uma cartinha aqui para mim, ó, o promotor quer me ouvir. Nós, advogados, vamos fazer o quê? Entrar em contato com a Promotoria de Justiça de Origem, aqui enviou essa notificação, vamos pedir cópia do procedimento, nos inteirar dos fatos, alinhar a defesa com o nosso cliente e acompanhá-lo no dia. E depois tem duas possibilidades. O promotor pode arquivar esse inquérito civil ou ele pode oferecer uma ação de improbidade administrativa. Então, assim, independente de ser na fase extrajudicial ou na fase judicial, é possível nós entrarmos em contato com o Ministério Público para fazermos tratativas acerca do termo de ajustamento de conduta. Hein, doutora? Oi. Só para voltar aqui nessa questão da defesa, né, junto do cliente, junto ao inquérito, né? Já me ocorreu de alguns promotores permitirem a oitiva, sim, mas não permitirem que se fizesse questionamentos para o interrogado, não só para a parte, mas especialmente com relação às testemunhas que estão sendo ouvidas pelo Ministério Público. Qual que é o seu posicionamento com relação a isso? É uma prerrogativa por parte do advogado ter direito a esses questionamentos ou não? Acredito que sim, até porque, né, em que pese não ser um procedimento judicial ali, mas os princípios do contraditório da ampla defesa devem ser observados, inclusive os promotores, quando eles vão fazer as oitivas do investigado, eles fazem aquela, o senhor tem direito de ficar em silêncio e tal, fazem toda aquela
admoestação ali do cliente. Então, se ele faz essa admoestação e ouve ele como requerido, o que eu entendo? Que é assegurado a defesa fazer também os questionamentos. Então, tanto para as testemunhas quanto para o nosso cliente. Mas é muito importante que nós apresentemos a procuração. Acontece muito no nosso escritório, às vezes o cliente chega meio de última hora e a gente não apresenta a procuração, chega para a oitiva junto com o cliente e pede para o doutor, posso fazer os questionamentos e apresentar a procuração posteriormente? A maioria dos promotores, né, agem dessa forma. Mas como o doutor Vitor falou, o doutor Vitor tem muito tempo de experiência em improbidade, acontece. Então, é muito importante nós, enquanto advogados, sabermos dessas coisas. Além do processo em si, né, que tem essa possibilidade, mas também as nossas prerrogativas enquanto advogado. É muito importante. Prosseguindo, tem mais outros procedimentos que o Ministério Público faz. Então, tem o procedimento administrativo, o procedimento investigatório criminal e como que funciona. O procedimento administrativo é, por exemplo, assim, instaurar um procedimento para averiguar se na cidade de Mangueirinha existe acessibilidade nos pontos. Não necessariamente você vai entrar com uma ACT daquilo, é mais para você fazer um levantamento. E o PIC, que é o procedimento investigatório criminal, é exatamente igual ao inquérito policial, porém ele é presidido pelo promotor de justiça. Então, se o promotor, às vezes, está fazendo uma apuração ali numa improbidade, que inicialmente seria só cível, e ele vislumbra essa hipótese criminal, ele mesmo pode instaurar um PIC. Lembrando que o PIC, como ele é como o inquérito policial, ele não pode ser arquivado de ofício pelo promotor de justiça. O promotor de justiça tem que pedir o arquivamento para o judiciário, tá? Então, é a homologação. Então, hoje eu quero falar para vocês especificamente das tratativas negociais que podemos fazer com o Ministério Público quando o nosso cliente está respondendo um processo de improbidade administrativa. Seja ele na fase ainda um procedimento, que é na fase extrajudicial, seja uma ação civil pública. O que eu sempre falo? A gente conversa com os clientes, vocês aí, os colegas são advogados e sabem como funciona, a gente sempre gosta de mostrar para o cliente todas as hipóteses. Então, na improbidade principalmente, quando o agente é político, ainda há um maior cuidado devido à inelegibilidade, como eu falei com vocês. Mas também nós temos agentes públicos, temos pessoas concursadas, pessoas que estão ali num concurso público, que eventualmente, se forem condenadas numa improbidade administrativa, elas podem perder o cargo. Então, é muito importante que nós façamos uma defesa ali da melhor maneira. O que eu sempre digo, é muito melhor um acordo, porque o acordo, ele parte do Ministério Público e do cliente. Então, quando vem um acordo para nós, ali enquanto cliente, nós podemos falar para o promotor, olha, doutor, essa cláusula aqui eu não gostei, essa cláusula não sei o quê, essa cláusula... Eu tenho essa margem negocial com o promotor. Ocorre que, quando tem uma ação civil pública, eu vou fazer a defesa da ação civil pública, o promotor vai fazer a acusação e vai cair na mão do juiz para o juiz analisar. Então, é muito importante nós falarmos para o cliente isso. Olha, a gente vai fazer a tua defesa, porém, quem vai fazer a análise é o juiz. Por que eu digo isso? Com a nova lei de improbidade administrativa agora, só exige o dolo específico. Então, antes, ainda, o artigo 10 da lei de improbidade administrativa, que falam das atitudes... Até, eu não sei se vocês imprimiram o material, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, é ali na penúltima página, eu até coloquei ali... Eu vou falando meio fora de ordem, mas vocês... Eu até falei ali, ó, o dolo específico na nova LIA, a gente chama de LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Então, as sanções, as penalidades que tem na Lei de Improbidade Administrativa, elas são contempladas no artigo 9º, 10 e 11. Então, assim, o artigo 9º e 11, antigamente, só admitiam a modalidade dolosa. Então, se por exemplo, algum ato ali mencionado pelo Ministério Público na modalidade culposa, já não existia previsão. Aí, o Ministério Público, quando queria colocar a modalidade culposa, ele colocava os atos que causam prejuízo ao erário. Então, se eu agir de mau jeito, mal cuidado e tal, e causei prejuízo ao erário, eu tinha essa modalidade culposa. Agora, essa modalidade culposa caiu, ou seja, agora somente tem que ter o dolo específico. Então, nós temos algumas ações em curso, inclusive há uma discussão, só lembrar para vocês que, como é um tema muito novo, né, essa alteração da lei de improbidade administrativa, existem discussões ainda no STJ e no STF acerca da retroatividade dessa lei. Por quê?
E os casos que foram instaurados antes, porque ações civis públicas demoram um monte, e esses casos que foram instaurados antes, a gente vai poder alegar na defesa essa retroatividade da lei de querer somente o dolo específico ou não? Então, há essa discussão. Claro que nós, da linha de defesa, já estamos fazendo fundamentações nesse sentido. E, inclusive, os juízes vêm acatando. Eu tenho alguns amigos meus que são professores, são assessores, enfim, e do Ministério Público, e já falaram sobre isso, que, infelizmente, as ações de improbidade administrativa estão caindo por terra. Então, o que está acontecendo? Os promotores, cada vez mais, o que eu percebo é que estão fazendo acordos de não persecução civil e termos de ajustamento de conduta, porque é uma forma de pegar ali o agente que teria causado esse dano, para que ele pelo menos pague um valor, né? E que não fique ali sem nada, sem nenhuma punição, porque muitas vezes as ações civis públicas elas estão sendo arquivadas. Então, por que eu disse isso para vocês? Porque é muito importante quando o cliente está respondendo uma ação, já ir conversar com o promotor. O que eu faço geralmente? Eu vejo qual promotoria que mandou a notificação, ligo na promotoria, eu ainda gosto muito de ligar. Então, é muito importante a gente ligar na promotoria e falar assim, oi, meu nome é tal, eu sou advogado de tal pessoa, tem um procedimento aí, ou ele está respondendo processo, ou enfim, gostaria de agendar uma reunião com o promotor para falar sobre tratativas a respeito da elaboração de TAC. Agora eu vou explicar para vocês o que é o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é como se fosse um acordo, né? Na verdade, é um acordo, mas tem um nome diferente. Ele é um acordo que é feito entre o cliente e o Ministério Público de o quê? Ele não precisa confessar ali a prática da improbidade administrativa, só vai dizer assim, considerando que no bojo dos autos número tal, constam indícios de que haveria a prática da improbidade administrativa, o Ministério Público faz acordo nos seguintes termos. Pagamento de... uma coisa só para relembrar, na lei de improbidade administrativa também tem uma sanção diferente. Tem o chamado danos morais coletivos. Então, o que significa? Por exemplo, a improbidade administrativa, você retira o dinheiro ali que era do público, né? Você retira esse dinheiro público e o agente público acaba usando esse dinheiro para si. Então, com base nisso, é devido um dano moral à coletividade, à população, porque esse dinheiro não foi utilizado como deveria ser. Então, no TAC, o promotor sempre faz duas previsões de pagamento financeiro. Ele faz a previsão do pagamento da sanção, e sim, do enriquecimento ilícito, ou do prejuízo ao erário, ou do valor efetivamente, né? Então, por exemplo, sei lá, teria ocorrido uma licitação que ocorreu um problema e era 15 mil reais. Então, essa pessoa vai ter que pagar esses 15 mil reais, e aí, nisso, é muito importante entrarmos em contato com o Ministério Público para quê? Para que o promotor fale sobre essas condições do pagamento, porque às vezes você tem um cliente que tem condições financeiras de adimplir esse valor no primeiro momento. Só que tem clientes que não. Eu já fiz acordos, já fiz TACs que parcelei em 20 vezes, 24 vezes. Então, é muito variável. Então, às vezes eu falo com o promotor, doutor, eu realmente gostaria de fazer o TAC, mas o cliente não tem condições. Aí fica o advogado, apresenta o olerique, né? Enfim, geralmente os promotores eles não têm muito problema com isso, né? No parcelamento. Então, quando vem um TAC para vocês analisarem, não vão ali só assinar. Se você achar que tem alguma cláusula que pode ser conversada com o Ministério Público, os promotores geralmente atendem bem. Então, é só marcar uma reunião, doutor, quero discutir os termos do TAC. Geralmente, às vezes, fica redundante, mas às vezes o que acontece o promotor mesmo responde por e-mail ou fala com o assessor dele, para o assessor te responder no WhatsApp. Hoje em dia está muito fácil, né? Então, é importante a gente saber isso, que há essa possibilidade. Qual é a diferença entre o TAC e o acordo de não persecução civil? O TAC não precisa o cliente confessar formalmente a prática do ato de improbidade administrativa, entenderam? Então, sempre nós, advogados, vamos fazer o quê? TAC, porque não precisa ter essa confissão. Mas eu já vi alguns promotores que não aceitam mais fazer TAC, acordo de não persecução civil, né? Então, aí varia muito. Basicamente é essa. E a previsão legal também. Praticamente vai ser a mesma coisa, o mesmo benefício, né?
para o cliente, mas a diferença é que o TAC era regulamentado por resoluções próprias do Ministério Público e o acordo de não persecução civil ele foi incorporado à Lei de Improbidade Administrativa. Então, basicamente, quando a gente fala de TAC e acordo de não persecução civil, é isso. Aí, o que acontece? Feito o TAC, beleza, viu o TAC, lembrando que tem que ter, pela resolução do Ministério Público, um advogado acompanhando. Não pode o cliente formalizar TAC sem advogado, tá? Então, por exemplo, se o cliente vai lá no Ministério Público e não tem advogado, é nomeado um advogado defensor para ele, ou é facultado a ele levar um advogado constituído. Então, beleza. Foi feita a reunião, ajustamos os termos do TAC, assinamos o TAC, o promotor assinou o TAC. O que acontece? Quando tem uma ação em curso, uma ação judicial, com a assinatura do TAC, o promotor vai pedir a suspensão. O promotor ou nós, advogados, entramos no bojo dos autos da ação e pedimos a suspensão devido à formalização do TAC. Inclusive, tem um artigo específico na Lei de Improbidade Administrativa que ele fala assim, quando ocorrem tratativas para a realização de acordo de não persecução civil ou TAC, fica suspenso o prazo de 70 dias para apresentar contestação. Então, você não precisa apresentar contestação ainda na ação de improbidade. Você pode fazer uma petição dizendo que, olha, considerando que existem tratativas, e aí o que eu faço? Eu pego os e-mails que eu conversei, porque, claro, eu ligo no Ministério Público e depois eu documento por e-mail. Então, eu pego o e-mail ali das tratativas, anexo junto, peço a suspensão da ação por 60 dias. Se nesses 60 dias não sair o acordo com o Ministério Público, se não der certo, aí o que vai acontecer? Vai voltar a correr o meu prazo da contestação, tá certo? Então, é importante saber também desse procedimento da lei. Beleza. Feito o TAC, o que o Ministério Público faz? O promotor, ele instaura um procedimento administrativo dentro do Ministério Público, porque ele vai fazer a remessa desse TAC para o Conselho Superior do Ministério Público, que é lá em Curitiba. Então, por isso que demora. Às vezes o cliente fica assim, nossa, mas eu já assinei o TAC e não veio para eu pagar. Daí a gente fala, calma, que está no Conselho Superior. Então, todos os estados do Paraná, onde tem promotorias, mandam para o Conselho Superior. Eles fazem reuniões toda terça-feira, onde são votados tanto o arquivamento de procedimentos de inquérito civil, procedimento administrativo. Não, procedimento administrativo não vai para eles. Mas os inquéritos civis vão para ele e também vão esses TACs para eles analisarem. Se eles analisarem que está regular, tudo certinho, eu nunca vi TAC voltado do Conselho Superior sem homologar, né? Tenho uma experiência de 5 anos de MP, não é muito, mas também é considerável. Eu nunca vi voltar TAC sem assinar. Porque, é claro, o Ministério Público ele preza pelo TAC, porque ali, pelo menos o agente vai devolver o dinheiro, né? Então, voltou, esse TAC vai para o Conselho Superior, ele volta, o Ministério Público, a promotoria da cidade, junto com a Procuradoria lá em Curitiba, eles se comunicam pelo sistema PROMP, volta esse TAC. Voltou esse TAC para a promotoria de origem, o que acontece? O oficial ali de promotoria vai expedir um ofício e vai intimar o advogado, ou vai mandar para o advogado, né, se tiver já um advogado constituído, mas geralmente eles esperem um ofício, uma notificação, uma notificação para o cliente para que ele inicie o pagamento do TAC. Então, lá no TAC já vai estar previsto, olha, são 24 vezes de R$1.000 com vencimento no dia 10. Então, a partir do ofício, por exemplo, se eu recebi o ofício no comecinho agora do mês de maio, eu sei que dia 10 eu já vou ter que começar a pagar. Lembrando que cabe ao advogado e ao cliente mandar os comprovantes para o Ministério Público. O Ministério Público ele não fica verificando conta, enfim, até porque, geralmente, quando, por exemplo, se causei dano à Prefeitura de Pato Branco, vai cair o valor desse ressarcimento erário para a Prefeitura de Pato Branco. O Ministério Público não tem controle. Então, é extremamente importante que o advogado, se tiver vários TACs, enfim, faça uma lista, uma planilha, controle, porque o cliente não vai lembrar, gente. Então, é importante para nós mandarmos. Por quê? Se nós não cumprirmos o TAC, o que acontece? O promotor, ele entra com uma execução do TAC. Então, ele não vai mais entrar, não vai voltar à ação de improbidade administrativa ou a investigação. Ele vai executar esse TAC. Então, aí você vai ter que pagar multa, juros, enfim, uma série de coisas. Sem contar que depois, eventualmente, se você precisar novamente de um TAC, você não vai ter coragem de ir lá no promotor se você não pagou o outro, né? Então, é muito importante cumprir com esses compromissos. Além disso,
quando a gente está falando em TAC, a gente está falando de um comprometimento, é um termo de ajustamento de conduta. Então, é um comprometimento da pessoa ali com o promotor, com o Ministério Público e o Ministério Público com essa pessoa, né? Eu não instauro uma ação contra você porque tem, né, um TAC. Enfim, basicamente seria isso. Nós temos bastante coisa para falar sobre a lei de improbidade administrativa. Gostaria de falar para vocês que, basicamente, na lei, para nós, da defesa, até coloquei lá hoje, improbidade administrativa na prática, é muito importante nós falarmos sobre o dolo, que virou o dolo específico, que para nós é muito bom. Eu até coloquei no material uma frase que eu gosto bastante, é do Gajardoni, que é um ótimo doutrinador de direito administrativo e civil, que ele fala assim: o dolo específico, especialmente para os fins de caracterização do dolo de improbidade, é o ato eivado de má-fé. Então, a pessoa tem que ter essa má-fé. O erro grosseiro, a falta de zelo com a coisa pública, a negligência, podem até ser punidos em outra esfera, de modo que não ficarão necessariamente impunes, mas não mais caracterização atos de improbidade administrativa. E por que isso vem à tona muito? Por quê? A gente precisa falar que a lei de improbidade administrativa, em que pese seja uma lei civil, ela tem reflexos criminais. Então, até quando a gente fala da retroatividade dessa lei, é porque no direito penal, há retroatividade da norma para favorecer o réu, o indúbio pro réu, né? Então, também, e a gente usa o indúbio pro réu na lei de improbidade administrativa. Importante consignar que, quando é instaurada ali a lei de improbidade administrativa, a ação civil pública, né, com base ali nos atos de improbidade administrativa, num primeiro momento, para o recebimento dessa ação, o que acontece? O juiz e o promotor, eles pensam no quê? No indúbio pro societá. Por quê? Porque, teoricamente, nesse momento, a gente precisa analisar as provas que tem ali e o mal que foi feito para a coletividade. Então, a gente está falando aqui, a gente não está falando de direito individual, a gente está falando de direito difuso e coletivo, que é o direito da coletividade, é o direito que abarca outras pessoas. Nós não estamos falando de direito individual. Poxa, se ali a Sanepar, que é um órgão público, né, para a gente tirar um pouco de prefeitura, a Sanepar, que é um órgão público, se estão tirando dinheiro da Sanepar, estão deixando de fazer encanamento para alguém, não é isso? Então, nós precisamos pensar nisso, desse ato eivado de má-fé, né? Então, eu acho que por hoje era só. Eu gostaria de falar outras coisas, né, sobre a lei de improbidade administrativa, o procedimento e a defesa em si. Inclusive, a defesa de improbidade administrativa, nós fazemos uma defesa prévia para o cliente, aí, depois dessa defesa prévia do cliente, que há o recebimento da denúncia, e depois a gente apresenta recebimento da inicial, e depois a gente apresenta a contestação, justamente pela gravidade que são as sanções de improbidade administrativa da lei. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Não sei se eu fui muito específica, gostaria de trazer, né, mais coisas, mas vamos deixando para os próximos grupo de encontros. E agora eu vou deixar aberto para vocês sobre algum questionamento, algum comentário. Doutor Vitor também, se puder participar, que o doutor Vitor tem mais experiência aí, falar um pouquinho, né, sobre essas leis, sobre a alteração da lei, enfim, fiquem à vontade. Nós estávamos comentando, inclusive, das questões de efeito prático, né, aqui da improbidade. É um tema bem abrangente, né, até o tempo é um pouco escasso para a gente abordar tudo aí, o assunto, mas foi muito bem explanado aí pela nossa colega. Ainda vamos, o nosso projeto é para a gente fazer mais desses encontros e poder esmiuçar, né? É um assunto complexo, em que pese parecer que ele torna alguns contornos simples, né? Ele demanda de bastante análise, bastante trabalho. Inclusive, falávamos aqui dos trabalhos de bastidor, no antes da ação propriamente dita, né? Então, assim, pontuou muito bem essa situação. Só salientando, né, assim como tu mencionaste muito bem, que eu creio que a fase principal numa ação civil pública é a fase do inquérito. Né? Muitos advogados, eles não dão muita importância para essa fase, mas é a fase que vai nortear a instauração do inquérito, né?
da ação civil pública. Então, para aqueles que querem eventualmente trabalhar nessa área, eu sugiro que olhem com carinho, né, nessa fase do inquérito, porque muitas vezes uma palavra dita lá no inquérito, a gente sabe que pode até mudar na fase de juízo, mas a gente sabe que o Ministério Público trabalha, né, na ação da ação civil pública com base nos depoimentos já prestados. Então, para aqueles que eventualmente querem trabalhar nessa área, sempre olhem com carinho com relação à fase do inquérito. Com relação a essa questão aí da defesa preliminar, nós até já conversamos, né? Eu sou do tipo do profissional que, via de regra, eu não faço defesa preliminar. Ou se eu faço, eu trabalho mais na questão processual e não na questão do mérito, né? Nós até já vimos conversado nisso anteriormente. Por que isso? Você não está fazendo um bom trabalho, por que você não está fazendo a defesa de mérito? É que, como nessa defesa preliminar, ela vai servir basicamente para que o juiz receba ou não a denúncia, uma vez feita a defesa de mérito e recebendo, o promotor pode emendar a ação dele na fase principal com base na nossa defesa. Ou seja, aqueles erros que eventualmente a gente verificou, né, nessa fase preliminar, ele vai corrigir para a fase principal. Então, é uma questão pessoal, mas eu, via de regra, né, não faço essa defesa de mérito na defesa preliminar, única e exclusivamente defesa processual. Obrigado. Concordo plenamente. Então, obrigada pela contribuição, agradecemos a todos que participaram e fiquem atentos lá no nosso Instagram, que nós vamos continuar postando e já sai o novo tema, né? Para vocês participarem. Muito obrigada e tenham um bom dia.